Olá, querido ouvinte! Já se inscreva no meu canal e ative o sino das notificações para não perder as últimas notícias de política que eu estarei trazendo em primeira mão para você. Datafolha: Lula tem 49% no segundo turno e Bolsonaro 45%. Pesquisa foi feita entre segunda, 17, e esta quarta-feira, 19, margem de erro é de 2 pontos, para mais ou para menos. Se a eleição fosse hoje, Lula teria 52% dos votos válidos e Bolsonaro 48%. Resultados se referem à intenção de voto no momento das entrevistas. A diferença dos candidatos está no limite da margem de erro, com o petista em vantagem, diz o Datafolha. Pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira, 19, encomendada pela Globo e pela Folha de São Paulo, aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, tem 49% de intenção de votos no segundo turno e que o presidente Jair Bolsonaro, PL, tem 45%. A diferença dos candidatos está no limite da margem de erro, com o petista em vantagem, diz o Datafolha. O novo levantamento foi feito entre segunda-feira, 17, e esta quarta, 19, e os resultados se referem à intenção de voto no momento das entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Nos votos válidos, o levantamento apontou que Lula tem 52% e Bolsonaro 48%. Para calcular os votos válidos, são excluídos os brancos, os nulos e os de eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. Já na pesquisa espontânea, os entrevistadores não apresentam previamente o nome de nenhum dos dois candidatos. Nesse cenário, Lula aparece com 47% e Bolsonaro com 44%. Além disso, 1% deram outras respostas. Brancos e nulos somaram 5%. Outros 3% disseram que não sabem em quem votar. Este é o terceiro levantamento do Datafolha após o primeiro turno das eleições, em 2 de outubro. O Datafolha entrevistou 2.912 pessoas, em 181 municípios, entre os dias 17 e 19 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, com o número BR 073402022. No primeiro turno, Lula recebeu 57,2 milhões de votos, 48,4%, e Bolsonaro, 51,07 milhões, 43,2%. O segundo turno está marcado para 30 de outubro. Já deixe seu like nesse vídeo para ficar por dentro de tudo o que acontece na política brasileira. Destaques da pesquisa. Entre os que recebem o Auxílio Brasil, Bolsonaro passou de 33% para 40% na pesquisa divulgada nesta quarta. Lula tinha 62% e agora tem 56%. O levantamento mostra que Lula lidera. Entre as mulheres, 51% a 42%. Na parcela dos mais jovens de 16 a 24 anos, 50% a 41%. E na faixa de 45 a 59 anos, 51% a 44%, e entre os com 60 anos a mais, 52% a 43%. Entre eleitores menos escolarizados, 58% a 38%. Na parcela mais pobre com renda familiar de até 2 salários mínimos, 57% a 37%. No Nordeste, 67% a 29%. Entre católicos, 58% a 37%. E entre quem se declara de cor preta, 58% a 38%. O levantamento mostra que Bolsonaro lidera. Em todas as faixas de renda acima de 2 salários, 53% a 41% de 2 a 5 salários, 54% a 41% na faixa de 5 a 10 salários, 55% a 41% entre os que têm renda acima de 10 salários. Nas regiões Sul, 55% a 38%, e Centro-Oeste, 53% a 39%, e no Sudeste, 50% a 43%. Entre eleitores evangélicos, 66% a 28%. Simulações anteriores de segundo turno. Antes do primeiro turno, que aconteceu em 2 de outubro, o Datafolha também fez simulações de segundo turno. Veja o infográfico acima.
Na sondagem divulgada na véspera da votação, Lula tinha 54% das intenções de voto e Bolsonaro, 38%. Índice de rejeição dos candidatos. A pesquisa Datafolha apontou ainda o índice de rejeição dos candidatos. A sondagem mostra que 50% dos eleitores brasileiros não votariam de jeito nenhum em Bolsonaro, e 46% não votariam de jeito nenhum em Lula. O levantamento anterior do Instituto, divulgado em 14 de outubro, indicou que o atual presidente tinha 51% de rejeição e o petista, 46%. Índice de aprovação do governo Bolsonaro. A pesquisa Datafolha apontou também os índices de avaliação do atual governo. O levantamento aponta que o governo de Jair Bolsonaro tem 39% de avaliações negativas, ruim ou péssimo, e 38% de avaliações positivas, ótimo ou bom. Os que consideram regular são 22%. Veja o infográfico acima. Índice de definição de voto. O levantamento apontou que 6% dos eleitores não estão totalmente decididos em que irão votar no segundo turno da eleição presidencial. Os que dizem ter certeza no voto são 94%. Na parcela do eleitorado que ainda pode mudar de voto, 61% tem como alternativa votar em branco ou anular, e os demais escolheriam Bolsonaro, 20%, Lula 16%, ou estão indecisos 3%. A decisão é semelhante entre os eleitores de Lula, 94%, e Bolsonaro, 95%. E aí, ouvinte, o que você achou desta pesquisa? Deixe seu comentário abaixo, pois sua opinião é muito importante para o Brasil. Gostou do conteúdo? Deixe seu like e inscreva-se no meu canal. Já já eu trago mais uma notícia de política fresquinha para você. Muito obrigada!